Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Estamos juntos e misturados. Amém, meus amados? Então hoje eu peço perdão por vocês, que eu sempre tenho falado depois das 19 horas, mas tive um dia muito corrido hoje e não deu. Então nós estamos praticamente com 2 horas de atraso, mas não importa. O importante é que chegou o pão e nós vamos se alimentar. Amém? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é 4 paredes, um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo, só onde tiver uma mais ou mais pessoas reunidas nesta palavra, aí está reunida a Igreja de Cristo. E eu sou um ponto, você é outro ponto. E assim, de ponto a ponto, vai se formando a Igreja de Cristo para participar deste pão que vai nos alimentar nessa noite. Amém? Então sejam todos bem-vindos, Você aí do seu sofá ou da sua cama, talvez, debaixo das cobertas, porque aqui em São Paulo hoje o dia está frio, Graças a Deus não choveu pouco, mas está frio. Então sejam todos bem-vindos. Dê um like nesse canal, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Se inscreva neste canal no YouTube, parece que esse canal venha a crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Cristo ressuscitado. Quero também ainda antes de nós entrar no nosso estudo, quero agradecer todas essas pessoas que têm participado, não daqui desse país, porque de outros países, outras pessoas de outros países eu tenho registrado aqui a passagem deles assistindo a minha palavra, a palavra que eu leio nesse evangelho, E isso me deixa muito alegre, porque em saber que esta palavra lida, este evangelho lido por mim, está chegando em outros países. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Você aqui do Brasil, você de outro país, não importa o país, o que importa é que se você está junto conosco, você é a Igreja de Cristo. Amém? Então nós temos um tema, como sempre, Nós temos um tema para que nós venhamos adentrar dele. E o tema dessa noite, que eu pretendo não demorar muito, O tema dessa noite é o poder enganoso da religião evangélica, do sistema religioso por inteiro, E nesse poder enganoso, nesse estudo, nós vamos descobrir, nós vamos entender o porquê que age tanto milagre nessas chamadas igrejas por aí, Milagre que as pessoas vão lá, alcançam milagre, umas ficam grávidas, que diz que não ia poder ter filho, acaba tendo filho, e que daqui eu não saio, ninguém me tira, porque eu não podia ter filha, hoje eu sou mãe, hoje eu sou pai. Então começa tudo nesse engano religioso. E nós vamos descobrir quem é que tem operado nesses lugares aí, que há milagre, há tudo isso aí, Porque o que nós vimos é que as pessoas, esses caras de pau, têm oferecido esses milagres, mas quando eles caem doentes, para onde que eles vão? Quando a igreja está doente, eles mandam fazer uma campanha de saúde, Pega o envelope e manda fazer uma campanha. Quando eles estão doentes, eles vão para Albert Einstein, Teve um aí que levou, acho que uma falcanzada no pescoço. Ele, em vez de pôr a mão e dizer, esteja curado, igual Jesus falou com Pedro, Arrancou Pedro, arrancou a orelha de um soldado, e Paulo, e Pedro, E Jesus fez que a orelha ficasse curada, mesmo tanto. Então, esse canalha, esse enganador sem vergonha que levou uma falcanzada no pescoço, em vez de ele pôr a mão dele no pescoço e dizer que estou curado, não, ele foi para onde? Albert Einstein.
Então, meus olhos, tem outros por aí que até se recusa, não, Albert Einstein, não, eu vou fazer um hospital para mim. E tem aí, ó, Moriá, Hospital Moriá. Preste atenção, meus amados. O Hospital Moriá no tamanho, ele é desse tamanho. Pequeno, assim. O tamanho do hospital é pequeno. Em vista de Albert Einstein, o Hospital Moriá é desse tamanho. Em vista do filho libanês, o hospital é desse tamanho, o hospital Moriá é desse tamanho. Em vista do beneficência portuguesa, o hospital Moriá é desse tamanho. Mas é um dos mais bem equipados aqui no estado de São Paulo. Equipado com dinheiro de quem? Dos trouxas. E os trouxas têm direito de fazer alguma consulta lá? Ó, tem que pagar muito caro. Com dinheiro dos trouxas. Então, meus amados, vamos adentrar nas conversas que eu acabo me complicando aqui, né? Eu já falei o poder, né? O tema. O poder enganoso da religião, do sistema religioso. O poder enganoso. Então, nós vamos nesse tema aqui, nesse estudo, nesse desenrolado e tudo, nós vamos descobrir, né, entender quem é que tem feito os milagres por aí, o que tem acontecido por aí. É de Deus? Nós vamos descobrir aqui, na palavra, aqui, no Evangelho. Amém? Então, eu vou pedir que você abra duas coisas. Abra a sua Bíblia e abra a sua mente. Não adianta ler Bíblia com a mente fechada. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 e 8. Versículo 7. Vos correis tão bem, disse Paulo aos Gálatas, e digo eu a todos vocês que estão me ouvindo, você que ainda frequenta um lugar enganoso desse aqui, né? Vocês iam tão bem antes de entrar no sistema desse aí. Você tinha uma vida liberta. Você tinha livre-arbítrio para ir para onde você quisesse, usar o que você quisesse, comer o que você quisesse. Você entrou dentro de um açarpão desse aí, te cortaram a tua liberdade. E Paulo está dizendo aqui, ó, porque 5, 7, 8, vocês corrias bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Continuar de obedecer à verdade. Obedecer o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Não vem daquele que vos chama. Então, meu amado, se tem alguém, aí já começa o engano, né? Se o camarada, Deus, o Cristo ressuscitado, ele nunca iria chamar uma pessoa para pregar lei, porque a lei ele aboliu. Cristo aboliu a lei. Então, de jeito nenhum, que nem diz o Chave, não tem por onde Deus chamaria uma pessoa para pregar lei, se a lei ele aboliu. Então, meus amados, se tem gente pregando lei, já não é de Deus, já não tem o chamado de Deus. Então, o que acontece ou tem acontecido ou que possa acontecer dentro desses lugares já não é de Deus, não é de Deus. É de um espírito enganoso, não é de Deus. Se o que eles pregam não é de Deus, porque a palavra que eles pregam não é verdade.
escrito aqui no versículo 8, se esta persuasão não vem daquele que vos chama, no versículo 7, vos correis tão bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Então, e Deus, o Cristo ressuscitado, Ele não chamou ninguém para pregar outro evangelho se não foi aquele evangelho que Ele deu para Paulo. Porque o evangelho não é de Paulo. O evangelho foi dado para Paulo. O evangelho não é de Paulo. Então, meus amados, então a pessoa que vive pregando lei, pregando dízimo, pregando Páscoa, porque não é ceia, é Páscoa. É Páscoa. Eu quero que apareça um teólogo aí que me prove que não é Páscoa. É Santa Ceia. Que Santa Ceia de Gênesis a Apocalipse não existe. Então é Páscoa. Então Deus nos chamou, o Cristo ressuscitado não chamou ninguém para pregar Páscoa. Porque a Páscoa, disse o corpo do Cristo, que disse, olha, para mim, hoje eu quero estar com vocês para fazer a última Páscoa. A última Páscoa. Então, se tem alguém fazendo Páscoa por aí, não é de Deus. Não tem chamado para fazer Páscoa. Deus não chamou ninguém para fazer Páscoa. A chamada Santa Ceia. Deus não chamou ninguém para fazer Santa Ceia. Porque a Santa Ceia não existe mais. O último cordeiro foi imolado. Não existe Páscoa sem o cordeiro. Amém? Então, meus amados, é isso que tem acontecido dentro do sistema religioso. As pessoas, através de um espírito enganador desse, ela tem até alcançado alguma coisa. Aí pronto. Se uma pessoa ela não conseguia engravidar, não conseguia ter filho, às vezes até engravidava, mas no segundo, no terceiro mês ela perdia, né? Aí entra num açarpão desse aí, aonde tem o espírito do engano operando ali. O espírito do engano está operando ali. Aí, para aquela pessoa continuar no engano, a pessoa até fica grávida. Por quê? É um espírito enganoso operando. Porque Deus, meus amados, Deus, eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Deus, Ele é um espírito, Ele é um ser espiritual. Então, se Deus é um ser espiritual, então isso quer dizer que nada que faz parte da carne vai lhe agradar. Jejum é coisas da carne, é coisa do espírito? É coisa da carne, porque o espírito não come. Então, se eu fazer um jejum, quem é que vai ficar com fome? A carne. Então, o que nós vemos dentro dessas chamadas igrejas por aí, é um espírito enganoso, enganando aquela pessoa, com falsos milagres, que não é de Deus. Se não é de Deus, é um milagre falso do enganador. Aí as pessoas, como são carnais, aí fica fazendo triatismo dentro da igreja, dizendo que estão agradando a Deus. Um teatro. Teatro é coisas da carne ou é coisa do espírito? É coisa da carne. Então não adianta por 200 pessoas, tudo vestida da mesma forma, cantando aquelas músicas. O homem da mão furada está passando por aqui. Que homem da mão furada? Se o homem da mão furada está passando por aqui, isso é sinal que ele nem foi glorificado ainda. Ele nem subiu aos céus. Está passando ainda por ali. Então, meus amados, é isso que eu tenho tentado a cada dia, a cada pregação,
tentar fazer que a igreja de Cristo ela deixe de ser criança, ela venha deixar de se alimentar de leite e venha se alimentar do pão físico, né? Do pão para adulto, que é o Evangelho de Cristo, né? Com teatro você não vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. Não vai. Porque Deus ele é Espírito. Teatro é coisas da carne. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gálatas mesmo, nós estamos no capítulo 5. Volta no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 8, que diz assim, ó, admira-me, Paulo ainda pegando no pé dos Gálatas, porque aí, os Gálatas foram um tipo de gente que nunca receberam outra pregação, receberam o Evangelho de Cristo direto, né? Os Gálatas não viviam de religião, né? E Paulo está dizendo para eles aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou de Cristo. Estão passando de Cristo para quem? Para Moisés. Daquele que vos chamou na graça, não foi na lei. Então, se nós temos alguém pregando lei por aí, pregando Malaquia, pregando Sansão, pregando Davi, pregando Ana, essa raça são enganador. Essa raça não estão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Essa raça estão com o Espírito enganador. E se você está dando ouvido a essa raça, você está caindo no engano também. Então, está bem claro aqui que ele não chamou ninguém para pregar a lei. Aquele que vos chamou na graça de Cristo. Não está escrito aqui, aquele que vos chamou na lei de Moisés. Está escrito isso na sua Bíblia? Não, não está. E por que os crentes não lê Bíblia, não lê Evangelho? Porque o crente é assim. O crente, se eu falo para o crente, eu me esforço para mostrar para os crentes que Deus não chamou ninguém para pregar a lei, porque está escrito que Ele só tem chamado para pregar graça. Se não prega graça pura, não tem chamado. E quando nós mostramos isso aqui para um crente, ele diz que é do diabo, é o evangelho do diabo. Eu conheço um aí da igreja adventista que sempre fala isso. Não, isso é o evangelho de Satanás. Isso é o evangelho do diabo, isso que tu estás pregando. Mas está escrito ou não está? Está escrito. Então eu leio e mostro para as pessoas, né, que Deus não chamou ninguém para pregar lei. Deus chamou para pregar graça. Se não prega graça, não tem chamado. Se você não prega graça, você não é um pastor. Você é um falsificador. É o que você é. Amém, meus amados? E está assim, ó, de falsificador. Está assim, ó. E a igreja e os seus assistentes, né, seus ouvintes, tudo enganado. Porque eles não conhecem. A igreja, ela não quer ler o evangelho. O pastor diz, não, nós vamos pregar Sansão, Malaquias, e a igreja vai aceitando isto. Vai aceitando isto por quê? Porque a igreja ela não segue Cristo, ela segue o homem. Eu leio, eles não creem. Outro vem fazer uma fogueira santa, você vai pôr sua casa aqui para queimar. Eles põem. Está escrito? Não está. Você vai pôr seu salário aqui na fogueira santa, que de santa não tem nada. Fogueira tonta.
É tonta a fogueira, é tonto aqueles que põem alguma coisa ali, numa fogueira fictícia que não é bíblico. A igreja acredita. Aí vem de carro, põe lá. Recebe o seu salário, põe lá. Numa fogueira dessa, que eles não lêem da Bíblia, porque não tem. Mas a igreja acredita. Acredita naquilo que não existe na Bíblia. Mas quando você prega para a igreja uma coisa que está escrito, eles não acreditam. E é dessa forma que está aí uma igreja que cresceu, tudo em cima do engano. Né? Vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro. Não é outro. Evangelho de Cristo só existe um. Se pregarem outro evangelho por aí, não é de Cristo. Não é de Cristo. Para outro, senão que há alguns que vos perturba, pregando lei, porque a lei era uma perturbação, porque a lei era um ministério de escuridão, de treva, um ministério de treva, um ministério de morte, um ministério de condenação. Então, o próprio Moisés disse: eu me sinto tremo e aterrado pregando essa lei. Isso foi o que Moisés disse. Então, e as pessoas, esses caras de pau com o nome de pastor, perturba a igreja. Não, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. É perturbação. Isso se chama perturbação. A igreja chamada de Cristo anda aí perturbada. Porque o que eles ouvem não é evangelho. O que eles ouvem é perturbação. E deixa o povo tudo perturbado. Tudo perturbado. Essa que é a pura verdade. Amém, meus amados? Então você precisa dar ouvido ao Evangelho de Cristo para que você saia dessa perturbação e viva uma vida em paz, segura, né? O Evangelho de Cristo que tem nos trazido toda esta segurança, né? Senão há alguns que vos perturba. Esses alguns aqui, Paulo está apontando para alguém. Está ou não está? Está. Paulo está apontando, Paulo está com o dedo duro, ó. Senão alguns que vos perturba. Quem era que pregava lei, perturbava o povo com lei? Vocês vão passar por julgamento, vocês vão passar pelo fogo. Quem era, meus amados, me ajuda aí, quem era que pregava isto? Pedro, Tiago e João. Então a igreja está aí, ó, nesse evangelho de perturbado. Hoje eu identifico um crente com muita facilidade. É só ver, é só prestar atenção no que ele fala. A perturbação, e tem uns que é perturbado mesmo, mas de uma maneira que precisa de uma camisa de força, de tão perturbado que ele é. Então, meus amados, a lei, é por isso que os crentes vivem perturbados com Satanás, com tudo, com pecado. Por quê? Porque os crentes, eles pararam na lei. Eles não passaram para a cruz. Da cruz para cá, não existe mais pecado, não existe mais Satanás.
Porque o Satanás que existia era do lado de cá. Qual era o Satanás? Um dos Satanás, tem alguns aí que eu não vou mencionar tudo agora, para nós não sair muito fora do que nós estamos estudando. Mas um dos grandes Satanás que tem do lado antes da cruz era a lei. Era a lei que perturbava, que condenava, que Deus crente diz que o Satanás ele acusa. Então, a lei era um dos Satanás acusador. Acusador. Porque a palavra Satanás, do grego, está um ser contrário. Um ser contrário. Então, como a carne, antes da cruz, a carne tinha que dar conta do que ela fazia, então a lei apontava, olha, você não está certo não. Você não está certo. Porque quem era que apontava? A lei. Então a lei era um dos Satanás. Era um dos maiores. Tem mais Satanás por aí. Tem mais. Mas nós não vamos entrar por esse lado agora. Mas tem mais. Eu já falei deles por aí. Se acompanhar todos os meus vídeos, eu explico. Eu já tenho explicado isso aí. Um dos grandes Satanás que tinha antes da cruz era a lei de Moisés. O acusador, né? Acusava, condenava. Então era esse Satanás que nós precisamos conhecer, porque esse Satanás foi destruído aonde? Na cruz. Na cruz, a lei de Moisés foi destruída. Foi destruída na cruz. Os crentes não entendem isso, porque não tem quem pregue para eles, e eles não se importam em ler a palavra. Amém, meus amados? Lemos o versículo 8, né? Gálatas não, vê se nós lemos 8. Quando lemos o 7, vamos ler o 8. A graça de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo, você vê que Paulo está no meio da conversa aqui, né? Esse é um tipo de palavra que não podemos pregar para a igreja hoje, no dia de hoje, porque aqui está no pretérito passado. Você vê que Paulo se colocou aqui no meio. Mas ainda que nós, ou mesmo, olha só o peso da palavra que Paulo pôs nesta palavra, que nós mesmos, ou um anjo, aqui Paulo não está dizendo um Satanás, não. Paulo está se referindo, ele colocou na conversa aqui no meio um anjo, vindo da onde? Do inferno, que nem os crentes esperam ir? Não, vindo do céu. Da onde que o anjo viesse, meio que Paulo dizendo, pregando aos Gálatas, olha, mesmo que venha um anjo do céu com outro evangelho, amaldiçoe. Amaldiçoe, aqui que diz, ó, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que Paulo pregava o evangelho de Cristo. Paulo não pregava Jesus de Nazaré no deserto. Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Então, o evangelho que temos pregado, seja o quê? Anátema. Meus amados, eu fiquei 31 anos dentro de uma religião sem saber o que era a palavra anátema. A palavra anátema quer dizer maldição. Amaldiçoe. Amaldiçoe se vier um anjo da onde? Do céu, com outro evangelho, se não for do Cristo, amaldiçoe esse anjo. As igrejas fazem o quê? Os crentes fazem o quê? Abraça
o outro evangelho sem ser o de Cristo. E tem uns deles que eu acabei de falar, tem uns deles aí que diz que é evangelho do Satanás. Então, meus amados, nós temos que obedecer o evangelho de Cristo, a quem a igreja pertence. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Versículo 22. Muitos naquele dia, está no singular, muitos naquele dia hão de dizer, olha aqui o Espírito, a revelação aqui, né? Para esses cães que diz que faz milagre, acontece milagre lá. Olha quem é o Espírito que faz milagre nesses locais aí, Universal, Bispo Valdomiro, Apóstolo Valdomiro, R. Soares, Silas Malafaia, todos esses caras de pau aí, ó. Aqui, ó, 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Como é que nós estamos de profeta dentro dessas chamadas igrejas? Então assim, ó. Mas não acabou não. Em teu nome não expelimos demônios? Como é que nós estamos de igreja que expele demônio? Assim, ó. Assim, ó. Mas não acabou não. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Você vê os milagres. Meu amado, pare de ser tonto. Pare de ser trouxa. Você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia? Aonde é que faz milagre aí? Você vê essas igrejas, a Universal, Apóstolo Valdomiro, R. Soares fazendo milagre? Olha a palavra aqui, meu amado. Leia a Bíblia. Lê Bíblia, igreja. Lê Bíblia. Lê Bíblia. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Você lembra que eu falei? Que a pessoa, aquela mulher, há anos casada e nunca pôde ter filho, às vezes até engravidava, mas no segundo, no terceiro mês perdia. E ela foi num canto desse aí, num lugar desse aí, engravidou e conseguiu ganhar neném. Mas o milagre veio da onde? Veio do espírito enganador. Porque aqui a palavra vai estar dizendo e vai afirmar que Deus não está nesse meio. Deus não estava com eles. Vamos ler para ver. Fizemos muitos milagres. Olha a resposta aqui, ó. Então lhe direi explicitamente na cara deles, né? Explicitamente, nunca vos conheci. Olha, como uma pessoa, meu amado, me ajuda aí. Como que uma pessoa faz milagre em nome de Jesus e ela agora está dizendo que nunca conheceu Ele? Como que uma pessoa recebeu um milagre que não engravidava e teve um filho? E em nome de quem? Em nome de Jesus. E a pessoa, Jesus está dizendo aqui, ó, eu não te conheço. Não te conheço. Esse milagre que você recebeu no meu nome, não te conheço. E se ele não conhecia, ou não conhece, da onde apareceu esse milagre? De um espírito enganador. De um espírito enganador. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam presta atenção, meus amados. Vocês que praticam iniquidade. Olha só. Jesus não reconheceu aqueles que faziam milagre no nome dele. Jesus não reconheceu
aqueles que profetizavam em nome dele. E Jesus está dizendo o quê? Em vez dos milagres que eles faziam em nome de Jesus, ele está dizendo o quê? O que é que Jesus está dizendo? Não, isso aí é iniquidade. Isso aí não é um milagre, é uma iniquidade perante mim. Isso aí é uma iniquidade. Foi como Jesus classificou esses caras de pau que se diz de profeta. Foi como Jesus classificou esses caras de pau com o nome de pastor que se faz milagre, com hora marcada e tudo, com dia e hora marcada. Como que Jesus classificou esses canalha? Que não o conhecia e que era o que? Era iniquidade. Isso que vocês estão fazendo é iniquidade. É iniquidade. Então tá aí, meus amados. E você ainda aceita estar debaixo dessa enganação, dessas iniquidades. E muitas vezes profanando o próprio Deus. Porque o pastor, o chamado pastor, manda você fazer uma coisa, né? Campanha. Onde é que está escrito campanha? Eu leio o evangelho aqui, mostro que é iniquidade, mas o que é que os crentes dizem? Não, isso aí é do diabo. Mas o pastor manda fazer uma campanha de Davi, que não está escrito, a igreja aceita. O pastor manda fazer uma campanha de Ana para ficar grávida, não está escrito, a igreja aceita. Campanha de Jefité, a igreja aceita. Meu amado, aí vem o tal do jejum. Jejum de Daniel. Jejum de Daniel. Por acaso Daniel não morreu já? Por acaso Daniel não vivia na lei? Como, meus amados, que uma pessoa, porque os evangélicos têm a mania de condenar a igreja católica, porque eles adoram umas imagens de qual já morreram, né, o tal da Aparecida do Norte, todos, né, Maria, todos esses aí, Moisés, que tem a imagem lá no altar deles. Então o sistema evangélico condena a igreja católica por ter as suas imagens lá de pessoas que já morreram. E como que eu agora vou fazer um jejum de Daniel, que já morreu e pregava a lei? Como, meus amados? Como? Será que eles não enxergam isso, meus amados? Como que eu posso falar da igreja católica que exaltam aquelas imagens de pessoas que já morreram? Jerônimo morreu. São Jorge morreu. São Jorge era um soldado romano, morreu no ano 308. Aparecida do Norte morreu. Maria morreu. Moisés morreu. Pedro, que está lá, São Pedro, de tudo que é São, está lá na igreja católica. E eles exaltam essas imagens que já morreram. E aí vem a igreja evangélica e condena eles, porque não, isso aí já morreu. Vocês estão invocando mortos. E Daniel? Daniel está vivo por acaso? Para você vir fazer jejum de Daniel? Está vivo Daniel? Meus amados, aonde que chegou a igreja chamada de Cristo? A situação da igreja chamada de Cristo? Para você que tem uma mente aberta, entender o que foi que aconteceu com a igreja que carrega o nome de Cristo. Paramos aonde? Mateus, lemos 23, lemos 23. Então, vai lá para 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo
2, versículo do 9 ao 11. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, esses canalha que faz iniquidade numa local chamada igreja, em nome de Jesus, praticando iniquidade como nós acabamos de ler, em nome de Jesus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E eu já tenho explicado tanto que é Satanás. A pessoa que é contra. É um assunto que está contra. Por exemplo, Jesus de Nazaré chamou Pedro de Satanás. Sai, Satanás. Por quê? Pedro estava contra o que Jesus estava falando. Então, isso do grego quer dizer o contra, o contrário. Né? A eficácia da pessoa que prega uma coisa contrária, né? A eficácia. Eu vou trocar por moeda de 10 centavos isso aqui, ó. Segundo a eficácia do Evangelho de Moisés, da lei de Moisés. A lei de Moisés era um Satanás. Porque ela era contra as pessoas. Ela condenava, ela apontava, ela matava a lei de Moisés. Então, era um dos grandes Satanás, era a lei de Moisés. Eficácia de Satanás com todo o poder. Olha, o iníquo com poder. Pois é essa iniquidade que você vê nesses lugares com o nome de igreja e praticando essas iniquidades em nome de Jesus, né? E com todo o poder e sinais, prodígio, né? Cura, mulher que fica grávida, pessoa que está na cadeira de roda e anda, né? Tudo isso aí. Só que quando chega a vez deles, eles correm para onde? Hospital Filho-Libanês, Hospital Albert Einstein. E o outro cão guloso, ele já corre logo direto para o hospital dele, que é o mais eficaz. É assim, meus amados, a igreja não vê nada disso. Sinais e prodígio de quê? Da mentira. Sinais e prodígio da mentira. Está na hora da igreja se acordar. Versículo 10, vamos ler o 10, vamos ler até o 11. Versículo 10. Com todo engano de que? Da injustiça. Engano da injustiça. Então esses canalha, eles praticam a iniquidade da injustiça, né? Em nome de Jesus. Por isso que Jesus falou, eu não te conheço. Você está dizendo que fez milagre em meu nome? Eu não te conheço. Você está dizendo que profetizou em meu nome? Eu não te conheço. Da injustiça aos que perecem. Os que dão ouvido a esses canalha, sejam todos bem-vindos, você que daqui não está dando para ler direito, sejam todos bem-vindos a esta sala, onde você aprende, onde você estuda e passa de ano. Aqui você estuda e passa de ano, aqui você não repete de ano, você não repete. Porque você está na escola do Espírito Santo. Aqui você não está na escola de homem. Está na escola do Espírito Santo. Amém? Com todo o poder, isso é um milagre, esse é o poder que opera dentro desses locais, fazendo a iniquidade, como nós já lemos, em nome de Jesus. E Jesus diz, olha, não te conheço, viu? Você fez milagre? Aconteceu um milagre aí, foi? Pois não foi eu que fiz. Quem foi que fez se não foi Jesus? Se ele não conhece, quem foi que fez? O engano, o espírito do engano.
com todo engano da injustiça aos que perecem, os que dão ouvido a esses canalha. Eu não tenho medo de falar. Já teve um aí que disse, você não tem medo não, deles mandarem te matarem. E vão te enterrar até de boa. Você falando mal deles. Então eu estou aqui, eu moro aqui. Os que perecem porque não acolheram o amor da verdade. O amor da verdade. Para ser o quê? Ser salvo. Salvo para a vida eterna? Não, salvo desse engano. Salvo do espírito enganoso. Porque todos nós já viemos salvos do céu e vamos voltar para lá. Mas agora, tudo que o crente lê, qualquer palavra que o crente encontra aqui com a palavra salvo, ele já traduz o quê? Salvação eterna. Mas aqui não está escrito salvação eterna, está escrito salvos do engano, desses canalha que faz milagre aí, de prodígio do engano, da mentira, e a pessoa cai bonitinho nesse engano. Cai, eu conheço tantas pessoas aí, ó. Eu conheço mulher que não engravidava, ficou grávida, nesse engano aí, ó. Aí, hoje, quando você prega um evangelho limpo desse aqui para eles, para elas, o que ela diz? Não, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivo aqui, e daqui eu vou viver aqui. Gabriela, é o que eu chamo de crente Gabriela. Lembra daquela novela lá? Eu nasci aqui, vou viver aqui, Gabriela. Por quê? Eles foram acometidos de um espírito do engano e não querem dar ouvido à verdade. 11. E por este motivo, presta atenção, meus amados. Igreja que não costuma ler Bíblia, igreja que só costuma ouvir o que o pastor fala. O pastor manda fazer uma fogueira santa, não está escrito, mas ela faz. Põe sua casa aqui, ó, e ela põe. Põe seu salário aqui, ela põe. Não está escrito, mas ela põe. Por quê? Ela não dá ouvido ao Evangelho de Cristo. Ela dá ouvido o quê? O que o pastor fala. Porque por este motivo, pois que Deus, não é eu, estou falando, Deus lhe manda a operação do erro. Pronto, está aí. Está revelado. Está revelado o que acontece dentro desses açapão com o nome de igreja, Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja de Deus é um pavor. Por quê? Quem é que opera lá? Aqui, ó. Eu vou repetir. Por este motivo, pois que Deus, não é Satanás que manda, é Deus. Deus lhes manda a operação do erro. Operação do erro, para enganá-los. E eles ficaram dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci aqui, vou viver aqui, vou morrer aqui, Gabriela. É desse jeito. O espírito do erro. Você vê que não tem nada com Satanás? Não. É um espírito que trabalha para Deus. Deus tem os seus espíritos para operar do jeito que Ele manda. A pessoa saiu da sua casa, só um exemplo. A pessoa... Ixi, nós temos muita coisa para ler aqui. A pessoa saiu da sua casa, ela é a igreja de Cristo. Nós neste momento aqui, estamos reunidos, porque nós somos a igreja de Cristo, nós estamos reunidos no Evangelho de Cristo, então nós somos a igreja de Cristo. Aí ela sai da sua casa para ir para a igreja. O que é que vai acontecer aqui? Automaticamente, o espírito do erro. Ela vai se achar, não, eu vou para a casa do papai. A casa do papai é ela. Mas ela deixa de ouvir esta palavra, né? E vai para a casa do papai. Então o espírito do erro automaticamente
vai operar. Porque ele recebeu ordem do Pai. É para operar. Entendeu? É para enganar. Está aí. Porque por este motivo Deus lhe manda um espírito, Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Então tá aí, ó. Fogueira santa é mentira ou é verdade? É mentira. Deus manda o espírito do erro, né, o espírito do engano, para eles darem crédito a uma tal fogueira tonta que não é que de Deus não tem nada. Santa Ceia é mentira ou é verdade? É mentira. Não tem Santa Ceia de Gênesis Apocalipse, não tem Santa Ceia. Então o espírito do erro vai operar. Não, nós estamos tomando a Santa Ceia. Da onde é que está escrito Santa Ceia? Em lugar nenhum. Mas deram crédito. Então, se der o crédito, o espírito vai operar. Vai operar. Meus amados, não adianta. Vou citar outro exemplo. Perdão o tempo, mas vocês têm que me ouvir. O Brasil inteiro ouviu-se falar de um homem aí chamado João de Deus, que não, é até um pecado chamar isso, né? Mas para que você entenda, só para efeito de entendimento, o que acontecia lá? O João de Deus fazia milagre? Opa! Quantas mulheres receberam milagre lá? Era de Deus? Não era. Mas o povo dava crédito a esse homem. Meus amados, se acorda, igreja. Se acorda, igreja. Operação do erro para dar crédito à mentira. Amém, meus amados? Pula para Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vou até acelerar um pouco. 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Cortar cabelo. Não foi Cristo, não mandou ninguém, não impediu ninguém cortar cabelo. Usar brinco, Cristo não mandou ninguém deixar de usar brinco. Ir à praia, Cristo não impediu ninguém que fosse à praia. Comer carne de porco, Cristo não impediu ninguém que comesse carne de porco. Meus amados, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Não corta o cabelo, afaste deles. Não use saia curta, afaste deles. Não use bermuda, afaste deles. Não vá à praia, afaste deles. Mas o que é que eles fazem? Eles se jogam para cima. Por quê? Porque não lê Bíblia. 18. Porque esses tais, olha a palavra que Paulo emprega neles, esses tais não serve a Cristo. Se não serve a Cristo, e Paulo está de novo, com o dedão apontando aqui, esses tais, quem eram esses tais que Paulo está apontando o dedão aqui? Pedro, Tiago e João. Paulo, esses tais não servem a Cristo. E está aí a igreja perdida aí, ó, seguindo esses tais e deixando de seguir o Evangelho de Cristo. Para servir o Evangelho que os tais pregavam, que era o Evangelho de Moisés. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre.
Aí começa aqui uma guerra. Camarada, perdão, mas eu tenho que falar. O camarada vai no cartório, chega lá, às vezes chama até uns comparsas, né? Porque segundo, não sei se isso é verdade, que eu nunca abri uma tal chamada igreja. Se não me fala da minha, não sei se é assim mesmo, se você entende disso, você me ajuda aí. Se não me engano, para abrir uma igreja precisa, se não me engano, de 20, eu acho que é 21, é 14. Diz que a pessoa sozinha não consegue abrir uma igreja, não. Né? Aí o camarada vai lá no cartório de nota. Nós queremos abrir uma igreja, registrar uma igreja. Aí vem um atendente, vocês estão abrindo uma igreja, né? Nós estamos abrindo uma igreja. Sem fim lucrativo, né? Sem fim lucrativo. No primeiro culto, já pede dinheiro. No primeiro culto, já pede dinheiro. Não fazem um culto sem pedir o dinheiro. E abriu o quê? Você vê, meus amados, você percebe que o pai ele joga, eles para se esconder da verdade, da mentira, né? Ele joga tudo nas costas de quem? De Satanás. Não, Satanás é o pai da mentira. Mas quem é o mentiroso sem vergonha? Esses canalha aí, que vão lá abrir uma igreja, registrar uma igreja, sem fim lucrativo, e não faz uma oração sem pedir o dinheiro. Aí a mentira nasceu onde? Não, Satanás é o pai da mentira. Se não for assim, você me ajuda aí. Se não for assim, Romanos, versículo, lemos 18? O vento estava no 18. Assim o seu próprio ventre, e com suaves palavras, o 7-1. Camarada está lá no bar, lá tomando sua cachaçinha, sua cervejinha, aí passa um pastor, ele chama de evangelista. Vamos para a igreja, Deus tem uma obra na sua vida. Você vê, presta atenção, meus amados, enquanto o camarada está lá no bar, tomando a sua cervejinha, a sua pinguinha, Deus tem uma obra na vida dele. Chegou dentro da igreja, se não der o dízimo, Deus já manda lá, olha a obra que Deus tira na mão dele, para o inferno. Não, se não der o dízimo, vai para o inferno. Me ajude aí. Me ajuda aí. Não é desse jeito? É desse jeito. Seu ventre com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. E aí tá, como é que nós temos incautos enganados? Assim, mais de 80 milhões de pessoas enganadas. Amém? Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 14, é um versículo só. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levando-os, né, tá no plural, levando-os ao redor por todo vento de doutrina, Não corta o cabelo, não use saia, não use batom, não use brinco, não vá à praia, não use bermuda, não coma carne de porco, não beba vinho, não beba cerveja. Todo vento de doutrina.
de doutrina pelo quê? Pelas artimanhas. Pela artimanha de quem? Do Espírito Santo? Não, artimanha dos homens. Pela astúcia. Eu não quero abrir, eu saio, já estamos com uma hora. Astúcia, aí a turma pega esta palavra aqui e aplica em quem? Aplica numa cobra. Mas a astúcia aqui está direcionada ao homem ou uma cobra, um animal? Ao homem. Olha aqui, a serpente aqui aparecendo. Pela astúcia com que induz o erro. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Tudo aqui. Bem, nós temos umas 4 passagens, eu vou acelerar um pouco aqui, que já estamos com uma hora. 1 de Coríntios, só para volta um pouco. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 5. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação, disse Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva, de sabedoria, né? Pessoas que fazem teologia, só estou trocado, né? Dando trocadinho, moeda de 10 centavos, né? Paulo está dizendo aqui, ó, as palavras que eu prego aqui não é minha, é do Espírito Santo. Consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quem? Do Espírito Santo. E de poder. 5. Eu vou ler o 5 quando ficar solto, mas ia ler só o Não, nós estamos lendo aqui. Não é isso mesmo. Tem os 5 sim. 4, 5. Para que a vossa fé não se apoie, né, em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que é se apoiar em sabedoria humana? No dezembro, fim do ano, nós temos aquele que eles chamam de que lá? Concentração? Não, tem um outro nome aí. Não é concentração, que vai todos os pastores lá. Aí se tranca lá numa sala para combinar entre eles como que vai roubar o dinheiro do povo. É desse jeito, meus amados. É desse jeito. Se não for assim, vocês me ajudem aí. Volte em Efésios. Efésios no capítulo 3, que nós estávamos no capítulo 4. Capítulo 3, no versículo 14 ao 16. Versículo 14. Por esta causa me impunho de joelho, Paulo pregando lá 2000 anos atrás, diante do Pai. 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, que os crentes não conhecem a glória de Cristo, da sua glória, eles só conhecem o que Jesus de Nazaré fazia no deserto, e Moisés, né? Da sua glória, vos conceda um apartamento. É isso? Não, vamos fazer uma campanha de prosperidade, você vai pôr R$100 no envelope, e Deus vai te dar um apartamento. Meus amados, eu já pegava logo uns 10 envelopes. Se com R$100 eu vou ter um apartamento, eu já ponho logo 1.000 e tenho 10 apartamentos. Mas a igreja não está induzida no erro, o espírito enganoso, vai pondo, tome aqui 100, tome 1.000, tome 500. E quem é que tem os apartamentos? Eles conseguem comprar os apartamentos. Mas a igreja, se duvidar, falta o pão de cada dia na sua mesa. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido pela riqueza da sua glória, seja fortalecido com poder, mediante o envelope cheio, recheado, mediante o pão e o quisuco. Não. Mediante o Espírito
no homem. Mediante o Espírito no homem. No Espírito no homem interior, dentro de nós. Vamos ler o 17? Não, vamos ler só o 16, senão não termina hoje. Temos 3 passagens ainda. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Versículo 1. Sabei, porém, isto, nos últimos dias. Que últimos dias? Nos dias que nós estamos vivendo, presenciando cada coisa por esse mundo afora, no nosso congresso, na nossa política, dentro dessas igrejas nós temos presenciado coisas aí horríveis. Nos dias de hoje? Não, nos dias deles. Os últimos dias que eles estavam vivendo, os últimos dias daquela geração como Jesus profetizou, que ia voltar naquela geração. Uma geração tem 70 anos. Isso aqui foi escrito no ano de 67. No ano de 67. Então, eles estavam vivendo os últimos dias da geração profetizada pelo o Jesus de Nazaré. Porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, eles passando pela a tribulação que iniciou-se no meado de 66 e perdurou até agosto do ano 70. Dias difíceis. 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Você lê, agora a pessoa que não tem o Espírito de Deus, lê isso aqui, porque nós vemos isso nos nossos dias de hoje, acha que os últimos dias é esses dias que nós estamos vivendo, mas quando você vai lá para a história de Israel, tudo isso aqui estava acontecendo naquela época, Pai, filho que casou com a mãe, isso é o mínimo que eu estou falando, viu? No caso, eu vou citar o cara, Nero, era um imperador que imperou antes dessa tribulação. O imperador era Nero. Nero se casou com a mãe, com a sua própria mãe. Talvez os crentes não conheçam essa história. Nero que mandou matar a própria mãe. Então, eu creio que poucos crentes conhecem essa história. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que os últimos dias, daqui que o Evangelho está falando, não é nesses últimos dias, não é nos dias que nós estamos vivendo hoje. Por nós presenciarmos essas coisas acontecerem, mas sim nos dias que eles estavam vivendo. Isso aqui como disse acho que foi Salomão não, Davi, parece, se não me engano, foi Davi, que nada debaixo do sol seria novo. Tudo era o quê? Copiado. Que já aconteceu. Amém? Versículo 3. Desafeiçoados, implacável, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amigos de Deus, o povo hoje, ninguém vai para uma igreja porque ama Deus. Ninguém vai para um local chamado igreja porque ama Deus. Vão para lá com medo de Satanás, de ir para o inferno. E vai acabar indo da mesma forma, porque o inferno é a cova, onde todos vão parar lá. Inimigo de Deus, tendo forma de piedade, os pastores, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles, foge desses canais, igreja.
Foge desses canalha. 6. Pois entre estes se encontra os que penetra sorrateiramente nas casas. Por que Paulo está falando isso? Porque nessa época o Estado não era laico, era proibido pregar a palavra, então eles tinham que pregar dentro das casas, de porta fechada. Nas casas consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Nessa época ainda tinha o pecado ainda, porque estava a lei, o pecado era a lei de pecados, conduzidas de várias paixões. Vamos ler até onde? Até o 9, 7. Que aprende sempre é isso mesmo, que aprendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Ao conhecimento da verdade. Então a pessoa que prega a lei, que vive lei, pastor que prega, crente que frequenta essas igrejas, chamada igreja que não é igreja, igrejas são vidas, vive sempre, nunca vão conhecer a verdade. É eu que estou falando? Eu só estou lendo. Só estou lendo. 8, vamos até o 8, vamos até o 9. E do modo que Janes e Jambes, quem era Janes e Jambes? Aqueles que fizeram milagre com Moisés lá. Moisés jogou o cajado e virou cobra. Eles jogaram o cajado deles também e viraram cobra também. Então é o que nós vemos dentro dessas igrejas aí, Janes e Jambes. É os milagres que nós vemos dentro dessas igrejas por aí, é milagre feito por Janes e Jambes. Resistiram a Moisés, né? Janes e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Resistem à verdade. Não são homens de tudo corrompidos. Salário, que pega por dinheiro. Pastor que ganha 50 mil de salário. Quem paga esse salário gordão desse jeito para eles? Os desidiotas. Corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente. A graça está descobrindo todo o podre dessa raça. A graça está revelando o podre dessa raça. Todos evidentes, como também aconteceu aqueles quem? Janes e Jambes. Amém, meus amados. Tem duas passagens Gálatas. Volta lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 2 passagens, capítulo 3, do 1 ao 5. Os Gálatas insensatos, porque Paulo pregou graça aos Gálatas e veio quem? Quando Paulo viajava, quem era que encostava? Os urubus, Pedro, Tiago e João. Os Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu fiz algum culto para vocês aí? O que é que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Os Gálatas, né? É o que nós vemos hoje dentro dessas chamadas igrejas por aí. E Paulo está dizendo, por acaso eu já fui pregar o evangelho para vocês e coloquei, só a fim de exemplo, né, para vocês reconhecerem nos dias de hoje, eu já fui pregar o evangelho de Cristo para vocês e coloquei um telão lá passando a crucificação de Jesus de Nazaré. Eu fiz isso para vocês? Eu nunca fiz isso para vocês, porque o Cristo que eu prego não é aquele da cruz, é o ressuscitado, é o Espírito.
Na cruz foi o corpo, mas o Jesus que eu prego é o que ressuscitou, é o Espírito. Crucificado. 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como foi que você recebeu o Espírito de Deus? Pela lei de Moisés? Que Pedro, que João, que Tiago prega? Ou foi pela pregação do Evangelho de Cristo? Pregação da fé? Pela pregação da fé. 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, não foi na lei de Moisés, foi no Espírito Santo, estejas agora vos aperfeiçoando, Agora vos aperfeiçoando na carne. Eu mostrei, eu consigo entrar na mente de Paulo. Eu mostrei para vocês o que era viver em espírito. Agora eu volto aqui e vocês estão tudo na carne, ou seja, na lei de Moisés de novo. Na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofreste na lei. A lei era um sofrimento, a lei era uma tortura. Sofreste, se na verdade foram em vão. 5, vamos ler até o 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre, esse é o milagre, preste atenção, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei, ou seja, pelo dízimo, pelo batismo nas águas, pelo jejum? É por esse lado que vocês recebeste o Espírito Santo? É pelas essas coisas que vocês, ele mostra milagre entre vocês? Opera milagre entre vocês? Paulo disse, não é por obras, não é por obras, é por fé. A porventura faz milagre pelas obras da lei ou pela operação da fé? A pregação da fé? Pela pregação da fé. Então, se eu mando você participar de uma fogueira tonta, isso é fé? Não é fé. Eu estou te induzindo ao erro. E se você não conhece esta palavra, você faz. Faz ou não faz? Faz. Faz o que eu fazia. Você faz. E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, perdão pelo tempo, volta lá, vai lá em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 4, para encerrar. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15. 14 e 15. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Eu não estou, meus amados, às vezes, até a gente ouvindo pelos ouvidos da carne, acha até que eu estou tentando envergonhar os crentes. Eu não estou tentando envergonhar os crentes. Eu estou tentando abrir os olhos deles, para eles não caírem no engano de Janes e Jambres, desses milagres falsos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que estivéis milhares de receptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E é o que nós vemos por aí.
crente gerado em sabedoria humana, crente gerados naquilo que o homem estudou e trouxe para dentro da igreja, e nós vemos crente gerado nestas palavras, palavra persuasiva, né? De engano. Nós não vemos crente gerado em Cristo Jesus, vemos crente gerado em homens, pastor, homens, bispos, apóstolos, tudo homens. Mas o verdadeiro cristão, ele é gerado em quem? Em Cristo Jesus. Cristo que é o nosso pastor, Cristo que é o nosso sacerdote, Cristo que é o nosso apóstolo, Cristo que é tudo em nós. Amém, meus amados? Você recebe este Evangelho de Cristo? Se você recebe esse Evangelho de Cristo, você é um cristão mesmo, gerado em Cristo. Você não é gerado em homem, em sabedoria humana, mas na sabedoria do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus. Paz eterna a todos vocês. Sejam todos abençoados pela graça e pelo poder do Evangelho de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da tua vida que passas aqui nessa terra. Amém? Até domingo, a partir das 8 horas da manhã.